Isso é bom. Fiz o Instagram É, só para poder participar da live com vocês aqui. bacana, bacana. Jean, então, para começarmos aí, enquanto o pessoal vai entrando na live, é, falar aí para o pessoal rapidamente que o intuito dessa live é justamente aproximar a Blue Trade, aproximar a XP, aproximar os produtos financeiros ao cliente, ok? Então, nesse momento de estresse do mercado, de bolsa de valores, os fundos imobiliários, que é o assunto de hoje, é extremamente importante a gente estar próximo e oferecer esse serviço, esse atendimento, que é um diferencial da Blue Trade, ok? Então, eu gostaria de pedir para quem ainda não curtiu o perfil da Blue Trade, curtir o perfil da Blue Trade, começar a seguir, porque tem outros assuntos e a gente vai fazer várias lives ao longo desse período que estamos em home office. Então, ontem teve uma com o João Braga falando de ações, amanhã a gente vai ter não vou falar aqui porque vai ficar de surpresa para amanhã, mas vai ter um que a gente vai falar sobre macroeconomia, multimercado, com um gestor também extremamente competente. Então, se você puder curtir seguir o nosso perfil aí no Instagram, você vai ter acesso a esse conteúdo. É, ok? Então, a gente trouxe aqui hoje o Jean Carlos, ele é o head, vamos dizer assim, o chefe de distribuição de fundos imobiliários da XP. É um cara que sabe tudo de fundos imobiliários e ele está aqui para dar essa palhinha para a gente, explicar um pouco o cenário, daquilo que está acontecendo, no mercado de fundos imobiliários e depois vai tirar algumas dúvidas que a gente tem aqui, ok? Jean, é com você. Se apresenta aí um pouquinho, fala um pouco de você. Maravilha. Primeiro, obrigado, Eliseu. Obrigado a Blue Trade. O intuito é realmente esse, é ficar perto de vocês. A gente quer estar perto do cliente final. São dias difíceis, né? Momentos difíceis. Tem muita gente sentindo, acho que na física mesmo, essa diferente de outras crises, a gente não é só uma crise que a gente vê no mercado financeiro, né? A gente sente na pele. Estamos em lockdown aqui, trancado já faz alguns dias. Tem gente como eu, tem filho pequeno, é difícil controlar. Então está sendo duro para as finanças e duro na pessoa física também. Então é importante a gente estar perto, a gente se ajudar. Agradeço a oportunidade, abraço para todo mundo da Blue Trade, para o Vagnão também, que é uma figura ilustre. Então a gente gosta muito de estar junto com vocês. Falando um pouco do panorama, gente, vamos lá. Desde que começou o surto aqui de coronavírus e as medidas restritivas, o mercado em geral passou por um momento de bastante estresse, um pânico forte. Mas fundo imobiliário, ao que tudo indica, a gente, e acho que o mercado de ações também, mas fundo imobiliário, ao que tudo indica, a gente atingiu um patamar bem descontado que voltou rápido na meados ali do pregão da quinta-feira, tá? Naquele momento, a gente viu ativos chegando em níveis em que, racionalmente, fazendo conta, não era possível explicar. Tá? Alguns segmentos, como o shopping center, por exemplo, que pega na veia essa indústria, esse fechamento da indústria, chegaram a níveis como 60, 70 reais a cota. Obviamente, por si só, isso não diz muita coisa, mas em termos de Uhum. custo do metro quadrado, eles atingiram um preço muito similar ao custo de reposição desses ativos, quase que negociados ao preço que custa construir. Tá? E no caso em que shoppings são bem localizados e resilientes, né, eles rendem muito bem, isso não faz muito sentido. É impossível você ficar num patamar como esse durante muito tempo. Mas Uhum. isso aconteceu porque o número de pessoas físicas que entrou nesse mercado ao longo de 2019, ele cresceu bastante. A gente chegou a ultrapassar os 700 mil investidores de pessoas físicas em fundo imobiliário no final de 2019. E assim, Bacana. obviamente, ninguém previa, mas naturalmente a dificuldade de conseguir tomar uma decisão racional fazendo um valuation é mais difícil, né? É mais complicado. O Uhum. investidor institucional, às vezes, ele tem um pouco mais de estômago, ele consegue fazer uma conta um pouco mais apurada. Então, o nível de preço que a gente atingiu na quinta-feira, em meados do pregão, ele colocava como definitivo a perda de receita e de resultado e capacidade de distribuição dos proventos dali para frente. Em definitivo, não Entendi. temporário. Uma coisa que a gente sabe é Uhum. que essa crise é temporária, ela não vai durar para sempre. Talvez, aí a pergunta de US$ 1 trilhão é quanto vai ter de impacto na economia
decorrente desse lockdown, né? Quanto que a gente vai ter de velocidade de recuperação, de desemprego, melhora do desemprego, quanto que vai ter de socorro, né, para as empresas em termos de crédito, quantos vão ficar em situação um pouco mais delicada, quanto tempo a gente vai ver para recuperar. Mas o fato é que ela é temporária, é diferente de um choque estrutural que a gente teve em 2008. Em 2008, o sistema financeiro como um todo no mundo estava sob júdice. Nós não temos isso, tá? Aqui eu vi hoje alguns mercado bacana, andando, voltando bem, mas hoje eu vi algumas figuras importantes falando, o Bernanke, o Budalash, e comparando os impactos do lockdown muito mais com efeitos adversos climáticos, por exemplo, como lá nos Estados Unidos, tempestade de neve que paralisa cidades, às vezes no inverno prolongado e duro, paralisa tanto quanto 15, 20 dias. Acontece, já aconteceu. E esses efeitos... Várias vezes, inclusive. Várias vezes. Eles são temporários, eles não são permanentes, tá? Então tem muita gente fazendo esse tipo de alusão. E, na nossa opinião, é o que deve ser mais sensato. O que aconteceu com os preços de fundo imobiliário não foi isso, foi colocar na conta uma perda permanente. É como se os shoppings daqui para frente não só tivessem março, abril, eventualmente até maio, num cenário de estresse ruim, negativo, em termos de resultado operacional, mas como se eles fossem perder para sempre cerca de 20%, 30%, 40% da sua receita. Não é, tá? Eles não vão perder para sempre. Daqui, provavelmente, 2, 3 meses, a gente vai estar discutindo essa crise no passado. Mas pode ser que ela tenha impactos mais expressivos. Então, o setor de shopping, ele sofreu muito. O setor de laje corporativa segurou, obviamente caiu bastante, mas segurou um pouco melhor. Nesse caso específico, a gente tem empresas grandes como a XP, a McKinsey, o Uber, que não vão renegociar ou deixar de pagar seus aluguéis nesse mês nem no próximo por conta da situação que entrou. A gente vê um cenário bastante diferente para a laje corporativa do que a gente vê no resto da indústria, porque essa indústria ela passou por uma sobreoferta em 2015 até 2016, mais ou menos. Hoje em dia não tem mais entregas. Então, por mais que a gente tenha uma economia mais frágil daqui para frente, eu vou ter no máximo arrefecer o crescimento dos aluguéis pelo metro quadrado. Mas o fato é que eu não tenho entrega nova. Não vai ser tão trivial a gente voltar a ter movimento de vacância, tá? Principalmente se o choque for curto. Se a gente começar a recuperar rápido, em termos econômicos, aí mais ainda, esse setor continua numa tese muito boa. Eles defenderam um pouco, mas caíram bastante. Chegaram a ser negociados a 20% abaixo do seu valor patrimonial, o que é, nas situações de hoje, um negócio muito, muito descontado. Em termos de custo de reposição, eu acho que nesse caso, principalmente no caso de São Paulo, em que a gente viu um crescimento muito forte do custo de CEPAC, que é uma outorga que São Paulo cobra para algumas regiões, preço de terreno ficando mais caro, custo da construção como um todo, fazendo com que esse custo total se aproximasse a alguma coisa de 20, 25 mil reais o metro quadrado, esses ativos chegaram a escorregar para baixo disso no auge ali da queda de preço. Então, tudo isso para dizer, olha, atingiu ali um nível que a gente chama quase de guerra, tá? E que realmente não se sustentava. E a partir dali a gente começou a ver alguma melhora. A gente vê melhora porque os Estados Unidos começou a se mexer. Eu acho que tem uma série de conclusões que foram tomadas precipitadamente que estão sendo revistas e o mercado começou a melhorar. No auge do desespero, a gente viu também fundos que têm caixa, às vezes até 80% de caixa, 50% de caixa, sendo negociados por pouca coisa além da metade do valor dele da emissão. Se isso é verdade, o investidor está dizendo, olha, o que tem de dinheiro vale dinheiro e o que tem de ativo vale zero. Então, está dizendo que o que ele conseguiu comprar, no caso de um fundo de fundos, ele vinha comprando na medida que o mercado caía. O mercado continuava caindo, caía 10 e caía 10 de novo. Tudo bem. Mas zero não vale. Não vale, né? Mas não vale mesmo. Então, assim, depois que ele atingiu um fundo agora começou a subir de novo, inclusive o fundo de fundos pode até girar isso aí e pagar dividendo gordo. Então, assim, atingiu um nível que não dava para a gente perpetuar, tá? A volatilidade... Só fazer um parênteses aí, Jean, para o pessoal contextualizar, ter uma ideia do tamanho da queda do valor. O preço hoje do IFIX, vou pegar o IFIX, tá? De uma maneira geral, ele está o mesmo preço que estava na greve dos caminhoneiros em 2018, ok? Então foi uma queda absurda em um mês, assim, vamos dizer, né? Na verdade, um pouco mais de um mês. Então, é isso que o Jean está falando. Tem fundo negociando abaixo do valor patrimonial dele, assim, muito descontado. E esse gancho é importante porque
qual que é a diferença da greve dos caminhoneiros? A greve dos caminhoneiros ela não era ela era um problema do Brasil, né? Ela não era um problema do mundo, mas era um problema muito mais sério. Na greve dos caminhoneiros, e a gente, pouco antes das eleições, a gente tinha uma discussão se o Brasil entraria em rota de colapso fiscal ou não, tá? E aí a gente precisava que um governo fiscalista assumisse e que ele colocasse em prática reformas, tá? Quando veio a greve dos caminhoneiros, o mercado inteiro falou, ferrou. Pode ser que a gente não entre numa rota de convergência fiscal. Pode ser que a gente entre numa rota de explosão fiscal. E se não há convergência fiscal, a taxa de juros, ou seja, o prêmio de risco que alguém aceita para comprar a dívida brasileira, explodiu. E o juro naquela época longo chegou a bater 13%, 14% de novo. No auge dessa crise, a gente não viu a taxa de juros longa ultrapassar ali a barreira dos 10%. E agora, nesse momento em que a gente teve um alívio muito forte do mercado, nós estamos falando em 8,75 em 2029. Tá? Por que eu estou mencionando a taxa de juros? Os dois fatores que a gente vai ter que ponderar para fundo imobiliário aqui são taxa de juros, que é o custo de oportunidade que eu tenho entre investir em fundo imobiliário e qualquer outra coisa no longo prazo. Tá? E o fundo imobiliário é um negócio que, por ser ativo real, é uma duration longa. E o outro ponto é a geração de resultado que esse cara vai me dar. Então, do ponto de vista de curva de juros, é importantíssimo a gente ter uma opinião clara, porque esse é um principal rival. Quanto maior o juro concorrente, menos vai valer fundo imobiliário. Aqui não tem milagre. Só que a gente não atingiu, mesmo no auge do receio aqui, o patamar que a gente teve na greve dos caminhoneiros. Tá? Mas o IFIX atingiu. Ele chegou no nível que chegou naquele momento. Então, assim, o que a gente tem a dizer da curva de juros? Passado todo esse tumulto, é muito difícil imaginar que o juro vai para cima. Porque a gente conseguiu endereçar nossas reformas, a gente recuperou a credibilidade do mercado internacional a respeito da convergência fiscal, e mais do que isso, o nosso nível de inflação é muito baixo. E depois de tudo isso, provavelmente ele vai ser mais baixo ainda. A gasolina, a Petrobras acabou de aprovar uma queda de 15% na gasolina. Com o tanto de gente em casa, na recuperação pós restrições, a gente vai ter muito provavelmente preços caindo. As pessoas estão consumindo menos, as pessoas circularam menos, a gasolina ficou mais barata, os serviços vão ficar mais baratos, tudo vai ficar mais barato. Então a gente deve ter pressão deflacionária. E onde não tem inflação, não tem por onde o Banco Central subir o juro. Tá? Tanto é que o juro curto, ou seja, aquele que prevê muito mais o comportamento do Banco Central em relação à inflação desse ano e do próximo, caiu bastante. A inclinação da curva aumentou, mas o juro curto caiu, porque o pessoal está dizendo, olha, não tem inflação, não tem como o Banco Central subir juros. Passado esse tumulto todo, nós vamos estar numa situação em que a taxa de juros não anda para além dos 3,5%. Tá? E por mais que a gente tenha um impacto nos fundos imobiliários do ponto de vista operacional, porque a economia vai dar uma rateada, se ele não for assim, trágico, se ele não for trágico, a gente vai estar num cenário em que fundo imobiliário, considerando o preço que está agora, vai estar distribuindo 7,5%, 8%, 8,5% até 9% de dividend yield. Então, nós vamos estar falando de, num cenário de muito estresse, considerando o preço de hoje, 7,5%, 8%. Rapidão, Jean, explica o que é o dividend yield para a galera aí. Claro, perfeito. O dividend yield, ou seja, vamos lá, o fundo recebe aluguel. Ele faz uma receita, desconta todas as taxas e custos que ele tem e, por lei, ele é obrigado a distribuir para o cotista. Então, todo mês ele vai lá acreditar no cotista o dividendo, tá bom? Esse dividendo em reais por cota, se eu pegar um mês, multiplicar por 12 e dividir pelo preço da cota hoje, vai me dar um percentual ao ano, que eu chamo de dividend yield, né? Que é quanto aquilo me rende ao ano, tá? Então, no que cai no bolso do cotista ao ano, no preço da tela de hoje, nós estamos falando em alguma coisa entre 7,5 até 9, dependendo da classe. Esses patamares, antes da crise, eles estavam rodando em 5,5, 6. Não de 7 a 9. Tá? E por que eles rodavam em 5,5, 6? Porque a gente tinha taxa de juros muito baixa. E 5,5, 6 contra 4,5 já era um retorno interessante. Que dirá, então, quando a gente sair desse sufoco, se não houver uma tragédia na economia, 7,5 a 9 contra os mesmos 3,5. A diferença é que o prêmio de risco agora ele explodiu. A gente tem um spread em relação ao NTNB para o retorno de fundo imobiliário agora, que tinha se comprimido, mas estava bom ainda, agora ele ficou enorme. Tá? Então, passado a aversão a risco, que é o que bota pressão na curva longa, passado a aversão a risco, o que a gente deve ver é uma reprecificação geral desses ativos. Tá?
Agora, eu não quero ser aqui, desculpa a palavra, mas quase ingênuo de falar, puxa, está tudo resolvido, a gente não vai ter volatilidade, a economia não vai sofrer. Claro que vai. Ninguém nunca tentou desligar a economia e ir lá depois e ligar de novo para ver se pega no tranco ou se pega na hora. Nós vamos descobrir. Se na hora que virar a chavinha, pega na hora. Pode ser que ela demore um pouquinho e pegue no tranco. Então, pode ser que o resultado operacional, num prazo curto ali de 3, 6 meses, não seja o que a gente via antes. Talvez demore um pouquinho para recuperar. Mas percebam que tem certa folga no nível de preço que a gente atingiu e até no que está agora, para a gente aguentar esse desaforo. Se a gente estiver falando de 9% agora, com base no que vinha sendo, mesmo sofrendo, perdendo 30, sei lá, 15, 20% disso, a gente ainda vai estar falando de um retorno muito bom em relação à curva de juros, que vai estar super deprimida. E não tem como ela deixar de ser deprimida. Não vai ter inflação. O mundo inteiro desenvolvido está jogando o juro para baixo, tá? E jogando com força, indo a zero. O Banco Central americano voltou a fazer afrouxamento quantitativo. Quando ele fez isso em 2010, quando ele começou ali pós o subprime, né, 9, 10, foi acho que quase até 2013, se eu não me engano, o mundo inteiro entrou em patamares de juro muito baixo. Naquele momento, até o Brasil baixou o juro. Só que o Brasil tinha inflação alta, era diferente. A gente não tinha um mercado bem controlado, era um mercado meio que maquiado, né? Mas até a gente baixou o juro naquela época. O nosso juro real chegou a bater 1,5. Né? A gente chegou a colocar 7,25, que foi quando os fundos imobiliários começaram a surgir de forma mais efetiva, só que infelizmente, de forma triste, era no momento em que a nossa inflação ela era falsa. Né? Então o 5,5 não era verdade, quando a gente soltou os preços administrados chegou a bater 10. Dessa vez a nossa inflação é verdadeira, é preço para baixo, é gasolina para baixo, não tem malandragem, não tem nenhum tipo de maquiagem no preço do combustível, nem no setor elétrico, não tem nada, é verdade, nós não temos inflação no Brasil, nem vamos ter tão cedo, tá bom? Então não vai ter juros. E por isso, o prêmio que a gente está vendo hoje em dia indica que a gente deve ter uma recuperação muito forte do fundo imobiliário, desde que as medidas cabíveis de socorro, eu acho que está até demorando um pouco para o Brasil acordar, eu acho que os Estados Unidos ele sempre lidera, né? Quando os Estados Unidos fez aquele afrouxamento quantitativo, depois o mundo inteiro começou a seguir e baixar juros. Aí agora os Estados Unidos foi lá e aprovou 2 trilhões de dólares para resgatar a economia dele. O que eu espero que vai acontecer? Todo mundo seguindo o conselho e botando 10% do PIB ali em jogo. Está demorando para o Brasil fazer. Espero que o nosso ministro Paulo Guedes, o presidente aqui, anuncie em breve alguma medida bem mais severa aqui de resgate, de crédito, porque aí, poxa, a gente passa... É um problema de crédito, entendeu? Parou, desligou a economia por 1 mês e meio. Para poder chegar e passar essa ponte, é alguém emprestar esse dinheiro para poder chegar lá. Então, acho que daqui a pouco cai a ficha, o governo vai fazer medidas mais incisivas e a gente atravessa isso sem grandes problemas. Se não for o caso, realmente a gente vai ter que ir tirando a temperatura ali para ver como é que fica a situação do crédito aqui no Brasil, como que as empresas, a saúde financeira das empresas, nível de desemprego, isso aí a gente vai tirar a temperatura mês a mês. Bacana. Falando... Legal, Jean. Pode falar. Deixa eu só fazer uma adendo para o resto das classes. Tá? Eu falei de live, falei de shopping bastante. Os fundos de papel, de CRI, eles foram os que menos caíram. Tá? A grosso modo, assim, metade do que caíram os fundos de tijolo. Naturalmente, eles também têm um pouco menos de upside para pegar na volta, mas eles se mostraram bastante resilientes. Então, esses fundos que têm ativos de crédito, o pessoal levantou um pouco de preocupação, falando, puxa, será que esse cara vai passar algum problema? Eles costumam ter excessos de garantia. Tá? Então, eles têm o que chama de LTV, que é o quanto você empresta versus o que tem para receber. Então, o percentual que se empresta do volume que tem para receber costuma ser menor, bem menor do que o total. Eles têm, muitas vezes, fluxo de pagamento adiantado, então ele já sai de largada com 12 meses na frente, então até a crise começar a bater nele, se tiver inadimplência, ele tem 12 meses. Poxa, 12 meses a gente já atravessou bem isso aí. Então tem uma série de fundos bem pulverizados, diversificados, que se mostraram seguros e não devem ter grandes problemas para frente. Até porque fundo imobiliário é fechado, você não tem como resgatar, você não pressiona o gestor a ter que vender a qualquer custo aquele ativo dele. Ele está lá e o dinheiro vai ser travado. Então, ele tem menos desespero, ele consegue manobrar isso muito melhor, tá? Então, para essa classe de ativo aqui, eu acho que tem muita gente preocupada, porque o mercado de crédito privado está dando um pouco de chacoalho, mas eu acho que vai tranquilo, não deve ter tanto solavanco, tá? Essa é a minha opinião. Pode falar, manda bala. Pode ficar à vontade. Como é que você quer fazer alguma pergunta, direcionar um pouco? Então, uma pergunta que acho que está afetando bastante aqui a gente, né?
Quais setores você acha que receberam maior impacto até agora e quais vão continuar sofrendo por um tempo? Aqui, falando de fundos imobiliários. Como eu comentei, quem mais pegou foi shopping, vai continuar sofrendo pelo menos por uns 2, 3 meses. Chegou a ser anunciada suspensão de dividendos pelos XPMOLs, ou pode ser que algum outro fundo suspenda dividendo também, mas o fato é que esses caras também são os que mais podem se recuperar no preço que eles atingiram, tá? Pelo tanto que eles caíram, depois que a economia tiver recuperado, pode ser que a gente veja um cenário em que o shopping vai se valorizar algo como um retorno anualizado de 20% ao ano. 17%, 20% ao ano. Agora, tem que ter estômago, porque no curto prazo, realmente, eles estão sensíveis, né? Tem bastante gente perguntando se reabre a tempo de pegar Dia das Mães. Dia das Mães para shopping é crucial. É crucial. É o segundo Natal. Às vezes o cara ele vende mais no Dia das Mães do que no Natal. Então isso para ele é muito importante. Aí se não reabre no Dia das Mães, puxa, é decepção de novo. Pode ter volatilidade, tá? Então aí tem que ter um pouco mais de estômago para comprar shopping. Agora, em termos de laje corporativa, eu acho que defende bem. A discussão vai ser mais branda em termos de revisionais. A gente, principalmente aqui em São Paulo, tá? Então vale a pena ficar de olho. Teve muita coisa barata, Vila Olímpia, o Velol, o próprio BC Fund, o BRCR, o OneF, o Pátria, que era um fundo que tinha muito caixa. Isso é importante, que o pessoal perguntou de caixa aqui. O Pátria tinha muito caixa. Os preços derreteram e ele tem mandato, inclusive, para comprar na tela, tá? Ele não precisa comprar só o tijolo direto, ele pode comprar fundo imobiliário que é equivalente ao tijolo. Né? Eu não tenho informação, não tenho fato relevante, não tem nada público, mas imagino eu que devem ter aproveitado isso também. E o caixa em si, por si só, no momento desse, já é uma resiliência, tá? Isso é um diferencial enorme, né? Ter Enorme. caixa no momento em que as coisas estão baratas, assim, consideradas baratas, comprar isso na hora da retomada é um diferencial enorme. Exatamente. Então, isso coloca uma vantagem muito boa, tá? Então, com certeza ajudou muito o fundo. Então, cara, o preço da cota foi muito descontado, valia muito a pena. Como eu comentei, Pátria, BC Fund, Vila Olímpia, o OneF11, o próprio XPPR caiu bastante também e tem inquilinos de grande porte, sólidos, que não tem como negociar e não vão negociar da noite para o dia só porque o cara vai fazer home office por 2 meses. Esquece, não vai acontecer. Enfim, vários outros fundos que são muito bem estruturados, laje corporativa, que estavam em preços muito baixos, tá? Agora, os ativos logísticos, os galpões logísticos, a gente tem um híbrido. Dependendo de quem é o inquilino dele, ele está precisando de espaço. Então, tem gente comentando que o cara estava ligando, cara, eu preciso de espaço para amanhã, eu quero um galpão para amanhã. Por quê? Porque eu estou tendo que entregar tudo, ninguém mais vai em lugar nenhum comprar, eu preciso fazer entrega, não tem onde enfiar os produtos. E, por outro lado, tem empresas que eram de bens duráveis que realmente começaram a sofrer. E aí o cara liga e fala, cara, eu não estou conseguindo vender geladeira. Ninguém está comprando geladeira, né? Geladeira, fogão, o que você quiser. Ninguém está comprando material de construção. Ninguém está... deu uma estancada no negócio. Aí o cara fala, pelo amor de Deus, você precisa me ajudar aqui. Você precisa me ajudar para conseguir uma anistia, 1 ou 2 meses de carência. A gente renegocia. Enfim, abre um espaço para negociação. Falando em carência, eu acho que pega tanto o shopping, os fundos de shopping e os fundos de galpão logística. Primeiro ponto, você acha que os gestores eles vão dar carência para o lojista e você acha que os gestores darão carência também para o locatário do galpão? O de shopping, a discussão está bem dura, tá? Eu acho que, assim, não só a carência de aluguel, vai bater até em condomínio, assim, vai ser uma negociação. Né? A gente fez algumas entrevistas aí com gestores, vocês participaram também, com a 20, com os PMOs, mas ali no shopping a negociação está mais dura, né? O lojista ele não vende nada nesse período. Se o shopping ele for muito ancorado, ou seja, ancorado o que significa? Aquele shopping que tem poucas lojas menores, né? E que tem, naturalmente, a loja tem menos poder de barganha e ele tem muita loja como a C&A, a Renner, etc. Esses caras têm muito poder de barganha e eles, naturalmente, vão colocar o chopeiro em corner, né? Vão ameaçar o cara, vai ser difícil não conceder. O shopping que é mais diversificado, ele consegue gerenciar isso um pouco melhor, tá? Mas
a conversa está muito dura, né? Então eles vão fazendo caso a caso. Eu conversei com um cara que é superintendente de shopping, ele falou, cara, é, naturalmente vai ser um por um. O cara que me liga aqui falando já, eu nunca mais vou pagar aluguel, quero um ano de carência, eu boto ele no fim da fila. Vou ver, depois de atender todo mundo, eu vou atender esse cara de novo no telefone. Os caras que são mais sensatos e ligam e falam, poxa, reduz o meu fixo, me anistia do fixo e aumenta o meu percentual, porque se o negócio volta e dá certo, aí a gente ganha junto, né? Então você faz um acordo, porque o shopping ele tem isso, ele cobra um fixo e ele cobra um percentual de vendas. Então você fica no mesmo risco, dá para você negociar com o cara e falar, beleza, não vou te cobrar aqui o aluguel fixo, ou vou diminuir muito pelo ano inteiro, mas também, por outro lado, se volta rápido, eu quero ganhar dinheiro junto com você. Então o percentual que você vai me dar das vendas é muito maior. E a gente fica no risco junto. Então o cara vai fazer esse tipo de medida. O lojista que chegou lá ameaçando sem a menor linha de raciocínio, ele vai ficar no fim da fila. Se eventualmente não tiver outro jeito, vai ter que renegociar com ele. Mas não vai ser assim tão preto no branco, né? Vai ser caso a caso. O lojista de galpão, o inquilino do galpão, depende muito do tamanho e da força do contrato, tá? Se a gente tem contratos atípicos, e isso é um trunfo para ativo logístico, de 10 anos, que o cara não pode, em hipótese alguma, rescindir, porque a multa é enorme e a empresa é grande, putz, o locatário não vai ter muita coisa para fazer, entendeu? Só se ele quiser entrar numa briga judicial monstruosa, vai ser difícil o cara conseguir entrar nisso. Então é muito importante ver o percentual de contratos atípicos dentro de um fundo logístico, tá? Se for bem relevante, a chance desse negócio cair é muito baixa, tá? A não ser que a empresa tenha risco de crédito ruim. E é por isso que também a gente gosta de fundos que são diversificados com empresas grandes e risco de crédito bom, tá bom? Então, nesses casos, vai sofrer pouco. Agora, fundo de logística, que o contrato é típico, o inquilino não é um cara de risco de crédito lá, essas coisas. Ou se for atípico, mas o inquilino não aguenta, aí não adianta nada você ter o contrato na mão se o cara... Você tem um contrato, executa ele e fala, tudo bem, entra na fila aí, devo ou nego, né? Pagarei quando puder. Aí é ruim também. Agora, se a empresa é grande, multinacional, poxa, gigante, enfim, risco de crédito bom pra caramba, ele não tem o que fazer, ele tem caixa, ele aguenta. Então ele não vai ir para a justiça por uma questão dessa, ele vai pagar. E é simplesmente assim, você está num porto muito mais seguro, tá? Vai ser caso a caso ali. Esses fundos grandes, XPlog, HGLG, o SDI está bem posicionado, o LVBI da VBI também, de logística, muito bem posicionado, o VILG da 20, esses caras estão numa situação, eu acho que estão numa situação muito boa, tá? Em termos de risco. Tá. E caso aconteça essa renegociação com o lojista e com o locatário do galpão, você acha que os fundos, eles têm caixa suficiente para aguentar, no caso de malls, tá? Que é mais fácil, ele tem caixa para aguentar 1, 2, 3 meses de carência e pagando todos os custos? Você acha que isso é possível? Ou em algum momento ele vai ter que chamar o cotista a fazer novo aporte? Acho que praticamente todos têm, tá? Sendo bem direto ao ponto aqui, o XP Malls da nossa casa, ele carregava também, ele tinha acho que 120 milhões de reais em caixa, então daria para atravessar, mas ele carregava também um CRI, né? Que é dívida. Então isso come, além dos custos, comeria um pouco. O gestor está buscando formas de equacionar isso, então ele foi o primeiro a anunciar a suspensão de dividendos, mas, como eu falei, tem 120 milhões de caixa lá. Dá para aguentar bastante desaforo. A grande maioria dos fundos tem, tá? E aí, alguns casos, alguns fundos podem ter até suficiente para não ter que zerar dividendo, tá? A única medida que o Supermouse adotou foi essa. Vou zerar dividendo, vou preservar meu caixa. Por quê? Por que ele não pode? Por que ele não poderia gastar o caixa? Por exemplo, continua pagando dividendo e vamos ver. Depois eu me equaciono. Ele poderia gastar o caixa como uma espécie de amortização. Não é prudente, né? Não é prudente. Quem está com muita clareza e visibilidade de quando acaba a crise, levanta a mão. Então, se não tem ninguém com muita certeza, convicto, macho pra caramba, e o ideal é que não esteja mesmo, né? Porque quanto mais velho a gente fica, mais humilde fica, vamos a prudência vai falar mais alto. Então, acho que foi acertado segurar o caixa e não distribuir dividendo, tá bom? E eu acho que consegue também reequacionar a dívida do CRI, todo mundo está sendo flexível, tá? Flexível e tolerante. Então, é bem possível reorganizar. Então, eu acho que os fundos de shopping não vão ter
tranquilamente, assim, acho que tranquilamente passa 2, 3 meses, 4, sem ter que chamar dinheiro de ninguém, sem precisar fazer oferta dilutiva, entendeu? O pessoal tá bem equacionado. Os fundos mais antigos, como o da Red, o HGBS, baita fundo, super bem de grana, de caixa, de tudo. Tem diversificação regional, nem todos os shoppings estão fechados. Isso vale para o Shopping da Vinci também para o Super Malls. Não é o fim do mundo, tá? E esses caras são muito bem geridos. Legal. Isso é importante. A grande maioria dos fundos de shoppings, eles se tornaram grandes, né, de ter shoppings na região sudeste, no nordeste, no sul, em todas as regiões do país, né? Isso traz uma segurança maior para o cotista, correto? Exatamente. Diversificação é tudo, né? Geográfica, inquilino, tudo. Isso aqui não tem mistério. Então, quanto maior o fundo, melhor. É bom que eles ficaram grandes. É bom que a gente passou por um momento aqui de crescimento da indústria, nesse último ciclo, em que a gente colocou fundos grandes. Então, bem diversificados, bem geridos, com gestão ativa, que ele pode decidir o que fazer. Imagina num fundo, no primeiro legado que a gente teve de fundo imobiliário, a gente teve alguns vícios, né? Que eram fundos monoativo e de gestão passiva. Poxa, um fundo de gestão passiva ali, ele tem... Tudo ele precisa de assembleia, né? Tomar decisão é mais complicado. Ele não pode levantar a mão e falar, não vou fazer e acabou, não quero... quero preservar meu caixa, não quero distribuir dividendo agora. Se eu tiver receita, depois eu distribuo. Eventualmente quero vender algum ativo. Ele não pode. Graças a Deus a gente fez uma dever de casa e colocou fundos grandes com gestão ativa que tem jogo de cintura para manobrar e conseguir escapar disso aqui, tá? Vai ser duro, pessoal. Não tem como falar, mas a gente melhorou muito a qualidade da indústria, tá? De uns 3 anos para cá, a gente teve o pool de emissões aqui, ele foi de muito boa qualidade. Não é blindado, não tem o que fazer, né? A gente não tem como, enfim, escapar de uma onda como teve agora, que afetou o mundo inteiro, né? Não dá nem para fugir para outro país, não tem o que fazer, só para a Lua. Mas melhorou bastante, em termos de resiliência, tamanho, gestão. Isso foi um ganho muito, muito bom para o cotista. Legal. Tanto na qualidade dos fundos e a liquidez do mercado também, né? Hoje o cotista ele consegue sair e entrar sem pagar um spread muito grande ali no booking da oferta, no booking da negociação. Exatamente. Jean, uma última pergunta aí é sobre os fundos de papéis. Eu sei que você já comentou um pouquinho no início da live, mas você acha que eles correm um risco de crédito relevante ou eles estão muito bem protegidos para a situação? Vamos falar em 2 blocos. Eu tenho os fundos que são high grade e os fundos que são high yield. Vou segmentar. O high grade é aquele cara que busca menos risco, né? Na grande maioria das vezes ele tem um risco corporativo de grandes empresas, então com risco de crédito excelente. Então, se tem os fundos, por exemplo, da Quineia, o KNP, o KNCR, eles entram em estruturas que basicamente você toma risco de grandes empresas que, poxa, são AAA. Então, você não tem grande... Ali não tem susto. O Maxi Renda tem uma carteira bastante high grade, o XPCI também. Enfim, o pessoal costuma fazer uma carteira... O Iridio, cara, assim, todos os fundos que a gente viu na emissão recente têm carteiras muito sólidas, tá? Muito resilientes. Aí, alguns fundos vão macear um pouco mais, com prêmios e dividendos um pouco mais altos e entram em ativos que são mais pulverizados, com retornos mais altos, tá? Então, aí você corre risco você está ou financiando a produção, você está correndo risco ali de um empreendimento, de um loteamento, você precisa da performance, ou seja, do pagamento daqueles credores, das pessoas físicas que tomaram aquilo como crédito, então você precisa da adimplência dessas pessoas em termos mais pulverizados. Então, esse cara a gente tem que ir tirando a temperatura, vai ter que ir vendo se o impacto na economia real ele vai ser relevante. Se for relevante, se tiver desemprego, essas pessoas vão começar a ter mais dificuldade no pagamento desses boletos. Mas o fato é que, mesmo esses fundos trabalham com bom excesso de garantia, tá? Então, assim, tem um LTV baixo, como eu comentei, você tem uma série de instrumentos ali que até bater no fundo vai demorar. Se o Brasil entrar numa draga econômica por 1, 2, 3 anos, uma hora vai bater? Lógico, aí uma hora vai bater. Mas nesse exato momento, no primeiro momento, a gente não tem impacto nenhum. Vamos ter que ir monitorando. Realmente acho que não vai ser esse cenário.
e acho que esses caras vão passar bem. Até porque muitos deles têm concentração em lastros que não estão nos grandes centros, tá? Você vai estar no interior de São Paulo, você tem coisa que é centro-oeste, próximo do agronegócio, você tem várias coisas que não estão necessariamente ali no epicentro do lockdown. Então, talvez esse cara até não tenha tanto impacto. Mas a gente vai ter que monitorar. Então, a mensagem obviamente, ele paga muito mais prêmio, né? Se ele não tivesse mais risco, ele não pagaria 9, 10% de dividend yield. Então, ele pagava bastante porque ele tem mais risco. E a gente tem que aceitar isso como um fato, tá? E vamos monitorar. Acho que não vai ter grande estresse, tá? O mercado de crédito privado, acho que ele está um pouco mais nervoso, porque o técnico é diferente. E por que o técnico é diferente? Os fundos de crédito privado, eles sofrem resgate. Quando ele sofre resgate, ele é obrigado a liquidar alguma coisa para poder pagar o cara. Então, ele tem que ir lá e vender aquele ativo. Não necessariamente o ativo de crédito que ele está tendo que vender estava ruim. Ele podia até estar bom em termos de adimplência, pagamento, ok, a empresa está aguentando. Só como ele é obrigado a vender agora, e poxa, no mercado difícil como está, ele vai lá e amassa ele vai lá e toma prejuízo no ativo que ele entrou. O fundo imobiliário não tem isso, porque como o fundo é fechado, ele é negociado em bolsa, do ponto de vista do gestor, ele está com a carteira dele lá. Enquanto ela estiver pagando, tá tudo certo. Se começar a ter inadimplência, tem um colchãozinho para consumir, tá? Então, enquanto não consumir todo o colchãozinho para tirar do dele, tá tudo certo. Então, assim, eu realmente acho que em fundo imobiliário a gente está numa situação muito mais confortável, tá? Do ponto de vista de mercado de crédito privado. Bacana. Jean, considerações finais. O que você aconselha aí para o investidor pessoa física e como que a sua área na XP ela pode dar um suporte para a gente aqui e para o cliente final? Tá. Primeiro, conselho, pessoal, agora já começou a voltar, tá? Parece que a gente está numa toada um pouco melhor. Mas vai ter volatilidade ainda. A guerra não está vencida. A gente já começou a vencer algumas batalhas, o que é importante. Não mexam na custódia, não tentem vender um ativo em momentos de grande estresse, tá? O famoso dilema lá de comprar na baixa e vender na alta, ele é muito mais fácil de falar do que botar em prática, porque dificilmente a gente vê as pessoas indo às compras agora, quando deveria, e elas acabam querendo vender por medo. É muito mais fácil a gente ver as pessoas indo às compras quando o mercado está super aquecido, e a gente tem rateio nas ofertas públicas, e aquele desespero. Tem que colocar um pouco a cabeça no lugar, não vender o que está com prejuízo. Fundo imobiliário ele tem resiliência por ter valor intrínseco. Então, diferente de uma empresa, ele não quebra. Fundo imobiliário não pode quebrar. Tá? Por mais que ele tenha operacional negativo, etc., tem um shopping lá que vale um caminhão de dinheiro. Tá? Ele não vai deixar de valer isso aí. Então, não vendam os ativos a qualquer preço. Tenta entender o quanto que aquilo vale de fato. E para entender quanto que vale esses ativos, a XP tem uma área de análise dedicada. Nós temos 2 analistas que só cobrem fundos imobiliários, elaboram carteiras recomendadas, uma série de materiais, fizeram um relatório, inclusive de variáveis para a gente acompanhar nesse momento, para ver quanto que os fundos imobiliários estavam descontados, tá? Preço valor patrimonial, custo de reposição, o dividend yield comparando com a média, o spread em relação a NTNB. O pessoal fez um trabalho bem legal. Então, esses materiais ajudam. A gente tem se colocado 100% à disposição, estamos procurando fazer, na semana que vem a gente deve chamar alguns gestores de bastante peso para fazer materiais para a gente também, divulgar para vocês aí. Então, a gente está 100% à disposição aqui, tanto o time de análise quanto o time de distribuição, para poder dar insumo para vocês decidirem, tá bom? Jean, muito obrigado pela sua presença, por ter disponibilizado o seu tempo aí. Eu sei que o dia é puxado, no mercado estressado, a gente entende que a demanda é ainda maior, porque a quantidade de gente que deve estar em cima de você para buscar informação, para querer saber o que acontece, imagino que seja alto. Então, obrigado novamente por estar aí com a gente, por essa parceria, ok? E queria falar para quem está nos assistindo, para curtir o nosso perfil novamente, porque eu vi aqui nos comentários as pessoas comentando aí fundos de ações e fundos multimercados e tudo mais. A gente está fazendo lives que a gente comenta especificamente nesses assuntos. Então, para você receber a notificação que uma live está começando, curta o perfil, que todo dia praticamente vai ter uma live aí para abordar nesse momento tão crucial da nossa economia e para os nossos investimentos. Tá ok? Valeu, Jean. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.